Delegar é o maior problema que mandaram para a gente aqui durante essa semana nos directs. Alguns empresários estão falando sobre uma coisa e outra, mas todos, na sua grande maioria, estão levando para este problema aí. Então, analisando, já vi que o diagnóstico é delegar e vamos direto ao ponto, né? Quando você está lá dentro da empresa e chama alguém e manda ela fazer alguma coisa dentro da empresa, não é bem o fato que nós estamos tratando, isso é dar uma ordem, né? Então você deu uma ordem para alguém fazer alguma coisa. Isso é, talvez a gente chamar de delargar, né? Passou para alguém fazer alguma coisa, mas não estava descrito em algum lugar, não é uma tarefa que está bem formada. Imagina que você pega lá um liquidificador e vai fazer lá uma vitamina para você. E você aperta o botão, né? O delegar, vamos falar que é o botão, tá? E você vai lá e aperta o botão. E o liquidificador liga e daí desliga. Aí você aperta de novo, liga e desliga. Aí você fica ali, apertando e desapertando, apertando e desapertando. Bom, vai queimar o liquidificador uma hora, não vai dar certo isso aí. Aonde que eu quero chegar com isso? Delegar dentro da empresa não é toda hora ficar mandando as pessoas fazerem as coisas, né? Senão não vai dar certo mesmo. Isso aí já é um outro problema, isso aí é um apagando incêndio, a gente pode te explicar. Então, como que faz ali para delegar? Bom, vamos voltar ali para o princípio. Se a gente vai fazer alguma coisa, a função já tem que estar dentro lá do liquidificador. Você aperta o botão e ele fica fazendo. Talvez você volta ali ou você coloca um timer, quando tudo estiver pronto, acabou. É mais ou menos neste formato. Então, a maneira certa de você fazer, partindo desse princípio, é que aquela tarefa a ser executada dentro da empresa, que ela esteja já muito bem definida, muito bem descrita. E descrita significa exatamente isso, escrita. Ou você pode fazer até um vídeo. O que importa é que esteja ali nos mínimos detalhes de como vai ser feito aquilo, como vai ser realizado. Se você for pensar num bolo e tem uma receita, para o trabalho você também tem que ter ali o passo a passo de como executar. Além do passo a passo, ainda algumas situações onde você pode dizer, se acontecer o problema você faz isso. Se acontecer isso, você faz aquilo. E se acontecer isso aqui que é muito grave, que não tem condições de resolver, você chama tal pessoa, né? Você aciona tal mecanismo. Então, como que você espera que a pessoa faça alguma coisa se ela não sabe exatamente como fazer? Se tudo que ela precisa para fazer está dentro da tua cabeça. Então, o primeiro passo para delegar, não estamos nem na ordem, é que a pessoa tem que saber aquilo que ela vai fazer. E isso é uma tarefa dentro da empresa. É sobre isso que a gente está falando. Então, é um processo. O processo tem que estar bem definido e muito bem escrito. Daí, depois que você tem isso, que está descrito, e você tem que tirar um tempo para fazer, ou alguém que conheça profundamente aquela tarefa lá, que faça isso, você precisa dar um treinamento. Porque senão você só tem um descrito num livro. É um manual, né? Então você tem que ter um manual e você tem que ensinar a pessoa a dar um treinamento sobre o manual. Porque ninguém gosta de ler manual, gente. Você vai ver que até você mesmo, quando quer saber alguma coisa, você prefere ir lá ver um vídeo do YouTube. Por quê? Porque alguém está falando sobre aquela pessoa. Mas você tem que transformar o teu documento, que nós chamamos de POP, Procedimento Operacional Padrão, em algo que a pessoa tenha que seguir, tem que se basear, e você explica a importância dele, ensina a importância e cada detalhe que está envolvido dentro deste processo. Então, esse é o segundo ponto. Nós temos 5 pontos aí que você não pode deixar de fazer se você quer delegar uma tarefa de sucesso. Então, você descreveu, você treinou e agora você tem que chamar a pessoa lá e passar a responsabilidade daquela tarefa, daquele processo para ela. Falar assim, olha, tá vendo isso aqui, ó? Que está descrito, você tem que fazer. Isso aqui tem que acontecer dentro do negócio. Se não acontecer por um motivo que não funciona o que está descrito, chama a supervisão. Mas se não tem nada fora, a pessoa está inventando moda que para não seguir aquilo, não permita. Ela tem que seguir aquilo, ela tem que entender que aquela é a responsabilidade que ela tem. Então você tem a responsabilidade de pagar o salário dela e ela tem a responsabilidade de realizar a tarefa que você descreveu e treinou ela para fazer. Foi para isso que foi feito esse contrato, por isso que essa pessoa está dentro da sua empresa. Então, escrevi, treinei, avisei a pessoa. E agora só largo lá? Não, daí a gente está quase no delargar ainda. O que você tem que fazer? Você tem que ter um mecanismo ali
que indique se aquela tarefa está sendo feita. E não precisa exatamente ser esse indicador ser para você. Pode ser assim, vamos dizer que a pessoa fizesse parafuso lá num torno. Então tem que medir. A cada 1000 parafusos você vai lá e mede. Alguém tem que ir lá medir para ver se está certo, está dentro do padrão daquilo que você descreveu. Então você tem um acompanhamento ali que pode ser diário, semanal, pode ser através de relatórios, pode ser relatórios com fotos que ele vai arquivando lá, de alguma forma está lá o indicador, se aquela tarefa está saindo de acordo. Também pode ser que você coloque ali um supervisor ali, né, que ajude a pessoa nesse indicador. Não é o ideal, ela tem que ter a autonomia dela. Mas aí, dependendo do tamanho da empresa, às vezes meio que cabe isso, né? Eu prefiro o modelo que a gente estava falando. E por último, né, tem que ter alguém dentro da empresa que acompanha os processos. O que dá muito errado? Por que dá? Porque você acaba gerenciando pessoas somente. Você não tem que gerenciar pessoas, você tem que gerenciar processos. Então, cada pessoa tem que ter exatamente definido aquilo que ela faz dentro da empresa. E a função do gerente, na verdade, é ver se aqueles processos estão sendo executados de maneira correta. Então, quando você delega alguma coisa, não é que todo dia você está delegando coisas. Você delega para as pessoas responsáveis tocarem a empresa da forma como você descreveu, como você quer que ela aconteça. E tem indicadores que, de alguma forma, se aquilo não estiver acontecendo, vai chegar a você. Chega no responsável e do responsável passa para você. Esta é a forma de delegar. Então, é um pouco diferente do que as pessoas mandaram ali, que no dia a dia eu estou delegando. Olha, você está delegando o dia todo, você está fazendo errado. Você está passando coisas que toda hora tem que estar assim inventando. Os teus processos não estão descritos. Quer seguir para uma empresa autogerenciável? Este é o caminho. E para todos esses passos aí que eu falei para vocês, existe também sim um conhecimento científico, uma técnica já aprovada para fazer cada coisinha dessa. Até um modelo lá para você descrever o teu processo, né? Então é assim que uma empresa, seja ela de qual porte for, tem que funcionar. Com organização voltada para o futuro. Só assim a gente vai conseguir liberar você, empresário, para cuidar da direção da empresa, enquanto a empresa executa aquilo que ela precisa executar, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você tiver aí com alguma coisa que você não está entendendo dentro da tua empresa, algum problema que está surgindo e você não descobriu a causa ou está meio que em dúvida, mande aqui um direct para mim. O Doutor Empresa vai fazer um diagnóstico da sua empresa. Eu acabo mandando até um questionário ali para algumas pessoas, para que elas respondam para mim os maiores problemas sobre aquele assunto, né? Às vezes até entro em contato, porque eu quero saber exatamente algo que venha ajudar você a mudar a realidade da sua empresa. Então, aguardo você no próximo Doutor Empresa, na quinta-feira às 19 horas. Até lá!